Você vai ser aprovado em que curso e em que faculdade? Fala aí pra gente, escreve aí. Muito bem, Boarô. Essa questão diz assim, ó. Caiu na Unesp. Um estudante tinha disponíveis um gerador elétrico de força eletromotriz E igual a 50 volts e resistência interna R igual a 2 ohms. Duas lâmpadas iguais com valores nominais 60 volts, 100 watts. E um amperímetro ideal, como representado na figura A. Gente, tá aqui, ó. Essa questão tem um nível muito bom, eu gosto muito dela. 50 volts é o gerador aqui, ó. Certo? Certo. Resistência interna 2 ohms, né, Boarô? Resistência interna 2 ohms, ok. Duas lâmpadas com valores nominais 60 volts, 100 watts. Duas lâmpadas de valores nominais 60 volts, 100 watts. Tudo bem? E o amperímetro, galera, que está aqui para medir a corrente elétrica. Com esses componentes, ele montou o seguinte circuito elétrico. Então está aqui o circuito elétrico. Montado duas lâmpadas em paralelo. O amperímetro aqui que não faz diferença nenhuma no circuito, está simplesmente aqui para medir a corrente elétrica I que vai passar, tá? Vai passar uma dada corrente elétrica I aqui, ó. E quem vai nos indicar o valor dessa corrente elétrica é o amperímetro. Tudo bem? Muito bem, boa noite. Deixa eu só subir um pouquinho aqui. Ele perguntou assim, ó. Considerando que as resistências dos fios de ligação e dos conectores utilizados sejam desprezíveis, o amperímetro desse circuito indicará o valor de... Ô, gente, em outras palavras, ele está perguntando o que, Boarô? Em outras palavras, ele está perguntando qual é a corrente elétrica que vai passar no circuito, né, gente? Claro, Boarô. Qual é a corrente elétrica que vai passar no circuito? Gente, ó, vamos lá. Aqui tem um erro que os alunos cometem, porque eles pensam assim, ó. Olha só. 60 volts, 100 watts. Então, 60 volts, olha só. 60 volts, 100 watts. Então, e se eu pensar assim, ó. Se eu pensar assim, ó, o P é o pio, né? Lembra? O pio. O P é I vezes U. Certo, Boa? Certo. Então, se eu pegar P é I vezes U, se o P é 100, o I vezes U é assim, ó. Então, se eu vier aqui simplificar, então eu vou ter uma corrente elétrica que é 10 por 6 é o mesmo que 5 sobre 3. Ó, então a corrente elétrica que passa ali é 5 terços de ampere, certo? Certo. Bom, se a corrente elétrica que passa aqui, ó, é 5 terços de ampere, ó, e aqui também é 5 terços de ampere, uma vez que elas são iguais e elas estão em paralelo, ó, então aqui igual a 5 terços de ampere, o que vai acontecer? Vai acontecer que o amperímetro vai marcar uma corrente elétrica total, 5 terços mais 5 terços, certo? É 2 vezes 5 terços, que dá 10 terços de ampere. É ou não é? Total de 10 terços de ampere. Aí você olha as alternativas, nem tem isso, né? Graças a Deus que não tem. Não tem isso. 10 terços, bora, não tem. Por quê? Porque está errado. Por que está errado, professor? Porque o aluno pega a informação nesse exercício, não tem alternativa, mas muita gente pensa assim e erra um monte de exercício. O que está errado nesse pensamento? Essa informação aqui, ó, é chamada informação nominal. São os valores nominais, ou seja, são os valores para os quais a lâmpada foi fabricada para funcionar. Isso não quer dizer que necessariamente, gente, ela vai ser ligada a essa diferença de potencial. Tá bom? De novo. Aqueles valores são valores de referência. São valores para os quais ela foi fabricada para funcionar. Não quer dizer que ela vai funcionar nessas situações. Nessa DDP e nessa potência. Bom,
Como assim, Boaro? Imagina uma lâmpada que você liga numa bateria. Você liga essa lâmpada na bateria nos valores nominais. Tem uma dada DDP, passa por ela uma certa corrente, ela tem um certo brilho. Tudo bem? Tudo bem. Valores nominais, fabricados certinho. Só que você concorda comigo que se nós alterarmos de alguma maneira a diferença de potencial fornecida a essa lâmpada, ela vai brilhar mais ou vai brilhar menos? Os valores para os quais ela foi fabricada é aquilo que o fabricante faz para ela durar lá suas 1000 horas, lá, sei lá quantas horas vai durar essa lâmpada, tudo certinho para funcionar na sua casa, com aquele brilho determinado pelo fabricante que vem na embalagem do produto, você entendeu? Só que você pode ligar aquela lâmpada em outras diferenças de potenciais, consequentemente ela vai ter outras potências. Ah, por quê? Porque vai passar sobre ela outras correntes. Ah, é verdade, né, Boaro? É verdade. Então, para que servem aqueles valores nominais? Aqueles valores nominais, eles são muito importantes porque eles servem para você calcular qual é a resistência dessa lâmpada, supondo que a resistência da lâmpada seja constante naquele intervalo considerado. Então, é assim que a gente pensa? Sim, é assim que a gente pensa. Então, esse pensamento todo aqui, ó, ele está errado, como eu comecei a falar para você no início, mas para você perceber, tá? Porque esse erro aqui é um erro muito comum que os alunos fazem. Muito comum mesmo. Nesse exercício não ia ter alternativa, graças a Deus, não ia ter problema. Mas está errado esse pensamento, tá? Se ela fosse ligada a 60 volts, ela teria dissipado uma potência de 100 watts. Mas eu sei que ela não está ligada a 60 volts. Como é que você sabe, professor? Gente, eu tenho certeza que ela não está ligada a 60 volts. Olha aqui, ó. A força eletromotriz da bateria é 50 volts. E ela tem uma resistência interna. Ou seja, o que ela está fornecendo, tá? O que essa bateria está fornecendo, não é nem 50, é menos do que 50, tá? Vou marcar 50 aqui, ó. Essa bateria, ela está fornecendo menos do que 50. Menos, Boaro? Claro. Por quê? Por que ela está fornecendo menos que 50? Porque a força eletromotriz é o que ela produz. O U é o que ela fornece. E o U é sempre menor. Lembra da equação do gerador? Vou escrever aqui para você lembrar. Ó. U é E menos R vezes I. Ou seja, a DDP que ela fornece é a força eletromotriz que ela produz menos o que ela gasta dentro dela mesma. Entendeu? Então, com certeza, não tem como ela fornecer 60 se aqui é 50 menos alguma coisa. Como é que ela vai fornecer 60? Entendeu? É impossível. Muito bem, Boaro. Muito bem. Então, agora, deixa essa fórmula aí. O que eu vou fazer? Eu vou calcular qual é a resistência dessas lâmpadas. Aí sim, aí com a resistência das lâmpadas, eu vou pensar no circuito equivalente, com duas lâmpadas em paralelo, para eu pensar naquele gerador e encontrar a corrente elétrica, tá? Vou tomar um gole d'água aqui, ó, porque senão... Paraná. Muito bem. O Eduardo, estou me dedicando para ingressar na Escola da Marinha Mercante, iPhone, que legal. É a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, é isso que significa iPhone, né? Que legal, cara, você vai ser assim, se Deus quiser. O percurso tem sido árduo, infelizmente o corpo fica sobrecarregado, fica mesmo. Acredito no propósito de Deus e em meu esforço, conto sempre com o Senhor. Pode contar comigo mesmo. Fica tranquilo, Eduardo. É isso mesmo, tá? É por pessoas iguais a você que eu tô fazendo uma live 7 horas da noite numa sexta-feira. Sextou, galera! Eu adoro fazer live de sexta-feira. Por essas razões. Hoje eu vou pra igreja ainda. Hoje tem um compromisso na igreja. E depois eu vou pegar a estrada ainda. Para ir lá pra casa do meu amor. Não é não, viu, Rodrigo? Então, esse I seria a corrente mínima para fazer a lâmpada acender, Boaro? Não é não. Aquele I seria o I para fazer a lâmpada acender nas condições que o fabricante fez, tá? Para que ela acendesse. Se você diminuir a corrente, ela brilha mais fraco. Se aumentar a corrente, ela brilha mais forte. Não dá para você saber de antemão qual é a corrente mínima para ela brilhar. Isso tem que ser experimental, porque depende do material, depende de uma série de fatores ali. Tá bom? Muito bem, Boaro. Muito bem, vamos lá. Galera, então vamos lá. Agora eu vou calcular o valor da resistência, tá? Eita, pula. Aqui.
Ó. Cálculo do resistor. Ó. Cálculo do resistor. Como é que a gente vai calcular? O resistor da lâmpada, tá? Cálculo da resistência da lâmpada. Eu vou até mudar. Ó, cálculo da resistência da lâmpada. Resistência da lâmpada. Tá? Cálculo da resistência da lâmpada. Como é que você vai fazer, Boaro? Aí eu vou fazer o seguinte. É verdade que P é U vezes I, mas P também é U quadrado sobre R. Você se lembra? Mas P também é U ao quadrado sobre R. R vezes I ao quadrado ou U quadrado sobre R. Eu vou usar esse formato porque eu acho o valor da resistência direto, tá? Então vai ficar assim, ó, 100 é igual a 60 ao quadrado sobre R. Logo, a resistência R vai ser igual. 6 vezes 6 é 36. 36 com mais 2 zeros, dividido por 100. Ó, simplifica, 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 tá? Então, ó, esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, deu 36. Ou seja, a resistência dessa lâmpada vale 36 ohms, tá? Bom, então agora sim, nós temos aqui, ó, 36 ohms aqui, ó, e 36 ohms ali. Agora, como é que você vai resolver, professor Boaro? Agora você tem mais de um caminho para resolver, pessoal. Esses exercícios que envolvem circuitos elétricos, normalmente eles têm mais de uma maneira de resolver, tá? Você pode pensar como ali? Você pode pensar assim, ó. Bom, primeira coisa, gente, você vai resolver a resistência equivalente ali do circuito, que é 36 com 36 que estão em paralelo, tudo bem? E aí você vai fazer o seguinte, você pode pensar assim, o resultado desses dois vai estar em série com esse aqui dentro. Aí você faz um U igual a R vezes I, por exemplo. Ou você vai pensar, eu vou fazer de uma forma mais completa, digamos assim. Ou eu vou fazer o seguinte, eu vou achar a resistência equivalente desses dois, e aí eu vou fazer usando a equação do gerador. Eu vou fazer usando a equação do gerador só para te ajudar a lembrar, tá? Como trabalhar. Você vai fazer um U igual a E menos R vezes I, tá? Espera aí que eu tenho que fazer aqui primeiro. E U igual a R vezes I para o resistor. Então vamos lá, passo a passo todo mundo entende. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a resistência equivalente dessas duas lâmpadas. Pessoal, quando vocês têm, presta atenção, quando vocês têm dois resistores iguais associados em paralelo, tem um jeito muito rápido, fácil, simples de resolver. Que é o que, professor Boaro? Quando você tem dois resistores associados em paralelo e esses resistores são iguais, você pode pegar o valor da resistência e dividir pelo número de resistores. Como é que é, professor? Se você nunca ouviu falar isso, você vai anotar. Tudo que é post-it... Galera, quando eu estudava, eu não tinha post-it, não. Post-it era uma coisa cara. Imagina eu ter post-it. Sabe o que eu fazia? Eu pegava uma folha A4, semelhante a essa que eu tenho aqui, ó. Fazia os meus resumos, cortava a folha em 4, ficava, né, com uma folha menorzinha assim, ó. E aí eu pegava e colava com durex. Ó, fazia assim, ó. Até hoje eu lembro do guarda-roupa que eu tinha, um guarda-roupa velhinho. Eu sou o filho mais novo, né? A minha irmã se casou, foi embora de casa, né? Claro, se casou. E eu fiquei com um quarto que era dela. E eu fiquei com um guarda-roupa que era dela. E aí na porta interna assim do guarda-roupa, eu tinha um monte de papelzinho assim, ó, colado. Colava na casa inteira, colava em outros lugares também. E aí, de tempos em tempos, trocava aqueles papéis. Para falar a verdade, eu troquei bem pouco troquei aqueles papéis. Mas eu me lembro, vocês têm que fazer isso. Se você não se lembra dessas fórmulas, faça isso, anota. De tempo em tempo você troca. Ó, te ajuda a memorizar, tá? Eu me lembro de coisas que eu decorei naquela época. Eu fiz um papelzinho desse falando néfron. Você se lembra disso em biologia? Néfron, que é a estrutura fundamental de filtragem sanguínea, né, do rim, né?
túbulo contornado principal, proximal, né? Tubo contornado distal, cápsula de Baumann, glomérulo de Malpighi, não é isso? Então, eu lembro de algumas coisas dessa do néfron desde daquela época, 30 anos atrás. E eu fiz o quê? Eu fiz resuminho, meti lá, ó, entendeu? Você tem que fazer isso. Bom, então eu estou dizendo o seguinte, quando você tem resistores iguais em paralelo, você pode pegar o valor da resistência e dividir pelo número de resistores. Gente, isso é muito prático. Olha só que legal agora, resistência em paralelo vai dar 36, 2 de 36, então deu 36, dividido por 2, ou seja, 18. Então a resistência em paralelo é igual a 18 ohms. Ou seja, nós podemos trocar esses dois resistores aqui, ó, que são lâmpadas, mas enfim, são resistores, por apenas um de 18 ali no circuito, que vai causar o mesmo efeito eletrodinâmico no circuito, ou seja, vai ter a mesma corrente elétrica que vai passar por eles, entendeu? Gente, é claro que vale a relação, né? Claro que vale a relação. Ah, associação em paralelo, o produto pela soma, R1 vezes R2, pela soma R1 mais R2. Claro que vale. E vale também outra coisa. 1 sobre a resistência em paralelo é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. É 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, tá? 1 sobre a resistência em paralelo é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Está ali, ó, no limite. Claro que vale sempre. Tudo bem? Muito bem. Então, ó, deixa eu pegar essas fórmulas. Hoje a gente vai ganhar espaço aqui que não vai ter jeito, tá? Deixa eu pegar essas fórmulas aqui e transferir para lá. Vou pegar essa outra fórmula aqui e transferir para lá. Porque aqui foi só para te lembrar. Tudo bem? Muito bem, Boarô. Muito bem. Então, agora, o que eu vou fazer, gente? Então, eu tenho esse circuito aqui, ó. 50 volts aqui, ó. Aqui vale 2 ohms, né? Ó, tá ali no texto, né? Vale 2 ohms. Então, vai ficar assim, ó. Gente, então, como eu disse a você, eu vou usar a equação do gerador só para você treinar. Aquilo que parecia impossível. Ó, vamos lá. Pego esse cara aqui, ó. Trago aqui. Então, U é igual a E menos R vezes I. Tá? Eu vou dar letras aqui para os caras, para você reconhecer, ó. Esse cara aqui, ó, eu vou chamar de X. Esse cara aqui, ó, eu vou chamar de Y. Evidentemente, se ali é X, aqui é X, aqui é X. Se aqui é Y, aqui é Y, aqui é Y, tá? Então, vai ficar U é E menos R vezes I, mas também U é igual a R vezes I. Gente, quando a gente faz isso aqui, que eu fiz, achar resistência equivalente, é o mesmo que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou aproveitar o desenho para não ter que desenhar de novo. E eu vou falar o seguinte, eu simplesmente vou apagar esse cara aqui, ó. Ó, eu apago a segunda lâmpada, tá? Apaga a segunda lâmpada. Vou apagar esse L aqui também, para não te confundir. Apago essa informação aqui, ó. E aí eu faço o quê? Eu estou analisando esse cara que agora é o mesmo que fosse apenas um resistor R com um valor de 18 ohms. Entendeu? Ou seja, esse cara aqui, ó, esse X que está aqui fora, tá aqui, ó, esse cara aqui é o mesmo. E esse Y aqui, ó, são o que, Boarô? São o que? São as diferenças de potencial, tá? A diferença de potencial que está em cima desse resistor R de 18 ohms. Então, o U é o seguinte, é o U de XY. É o U de XY. Mas o U de XY é igual ao U de XY, evidentemente. Então, o que nós teremos aqui, Boarô? Nós teremos que R vezes I é igual a E menos R vezes I. É assim que a gente pensa, tá? É um caminho para a resolução esse.
Então, no lugar de R é 18. No lugar de I, eu quero saber. No lugar de E é 50. Menos o R'inho vale 2. E o I vale, é o cara que eu quero saber. Gente, passa esse cara para lá. Vai ficar 18 mais 2, que é 20. Então, o I vai ser igual a 50 por 20. Tá? 50 por 20. Simplifica aqui, ó, vai dar quanto? 2,5. Então, I é igual a 2,5 ampere. Tá? 2,5 ampere. Resposta do exercício, quem que é a boa? Letra C de Cristo. Olha aqui, ó. 2,5 ampere. Letra C de Cristo. Como eu disse a você, dava para você fazer de outro jeito. Dava para você fazer assim, ó. Pensa que esse R e esse R aqui, ó, eles estão em série. E aí você simplesmente faz U igual a R vezes I. Quem é o U? 50. Quem é o R? A soma dos dois. 20 vezes I. Dá a mesma coisa. Percebeu? Percebeu que dá a mesma coisa? Eu só fiz esse caminho aqui para você treinar, né? Lidar bem com a equação do gerador. Tá bom? A equação do gerador, que é extremamente importante para você. Resposta letra C de Cristo. Tá legal? Muito bem, galera. Muito bem. Você precisa de tempo para organizar a sua vida. E a organização, gente, de uma plataforma digital, ela é fenomenal. Eu falo para vocês. A quantidade de conteúdo que eu tenho gratuito, a quantidade de live que eu faço para vocês, eu faço muitas lives. Nesse mês de julho, eu não estou fazendo live quase todo dia, não, né? Diminuiu um pouco, por conta das férias e tal, né? A minha rotina mudou um pouquinho no mês de julho. Mas em agosto, agora a gente volta com tudo. Tem live praticamente todo dia. Então, todo esse espaço, gratuidade, toda essa ajuda, toda essa força que eu faço para vocês, eu me mantenho como? Olha, eu me mantenho com a venda da minha plataforma, tá? Então, ó, gente, maior e melhor plataforma de ensino de física e de matemática do Brasil para você. Garanto a você, a minha matemática ela é exclusiva para o Enem, tá? A minha matemática é exclusiva para o Enem. A minha física é Enem, escolas militares, FUVEST, Unicamp. Tem turma começando agora, galera. Pega agora essa turma, gente, que é o semi-extensivo antecipado. Você consegue fazer todo o conteúdo em 13 semanas, né? Ó, vamos lá, 85% do conteúdo, eu reduzi, resumi e tal. Você consegue fazer em 13 semanas de ensino focado. E ainda dá tempo de você fazer a Super Mega Power Blaster revisão depois, que é um intensivão de 4 semanas. Tudo organizado, estruturado, para você estar muito bem na sua vida, tá? Eu tenho da ordem de 4.000 exercícios entre física e matemática. Eu tenho plano de estudo, eu tenho aula de visão, física moderna, simulado, tudo começando, organizado, estruturado agora para vocês.